Paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Alex Rodrigues, do Ministério Ganhadores de Almas, do Rio de Janeiro. Quero mandar também um abraço, um beijo no coração para os irmãos aí de Itapicuru, na Bahia, ao pastor Jailton, ao missionário Roberto, a Sádila, e onde nós estivemos aí em janeiro, naquele trabalho abençoado, naquela cruzada abençoada, aquele trabalho maravilhoso, missionário, aí no Rasgo. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? De coração, e estamos com saudade de todos vocês. Eu quero compartilhar uma palavra missionária para a nossa meditação nesse dia, que se encontra lá em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. E eu quero relatar com vocês cada versículo em nome de Jesus. João capítulo 6 vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, que diz assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelo que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se percam. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém? Eu quero falar com você nesse dia sobre missões e multiplicação. Sabemos, e é sabedor de todos nós, que se envolver com a obra missionária, fazer a obra missionária, é estar realizando um desejo do coração de Deus. O texto que nós lemos está demonstrando o amor, a compaixão do nosso Senhor Jesus para com a multidão que o seguia, sedenta, com fome, carente, desamparada naquele momento. E a compaixão do nosso Senhor vai mostrar, vai registrar, vai nos ensinar, que Ele nunca irá despedir ninguém com as mãos vazias. Se nós olharmos e analisarmos essa multidão, vamos encarar e vamos ver que existe uma grande multidão sedenta de que algum discípulo, que uma igreja, que alguém venha se envolver com a obra missionária e saciar essa grande multidão. Observando esse texto e nos mostrando que para que haja multiplicação na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja, há necessidade primeiro de se fazer ou de se realizar a vontade de Deus, a obra missionária. Jesus, nos versículos 5 e 6, quando ele se dirige
uma palavra a Filipe, falando a Filipe, o texto é bem claro em dizer, no verso de número 6, que ele já sabia o que deveria ser feito. Porque o nosso Deus nunca perdeu o controle. O nosso Deus nunca perdeu o comando. O nosso Deus sempre esteve, está e sempre estará com o comando nas suas mãos. Então, o que nos resta é entendermos que, com Deus no controle, com o comando na mão de Deus, nós sairemos mais do que vencedores se realizarmos as suas vontades. Quando Jesus diz a Filipe, para que Filipe olhasse e visse como saciar essa multidão, a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus estava testando. Quantas das vezes Jesus está nos testando? Quantas vezes Jesus está me testando? Testando financeiramente, emocionalmente, fisicamente, testando a nossa saúde, testando-nos de qualquer maneira, em qualquer estágio de nossa vida, para ver se há realmente em cada um de nós uma fidelidade. Existem duas visões aqui nesse texto dos dois discípulos. A primeira é de Filipe. Filipe, ele vai olhar e vai dizer para o Senhor, no versículo de número 7, que só tem 200 dinheiros. Isso era muito pouco para poder saciar aquela multidão. Quem disse que a obra de Deus, ela é feita, realizada contando com seu dinheiro, com dinheiro no seu bolso, com dinheiro contado por mim e por você? A obra de Deus nunca será realizada com dinheiro contado por mim e por você. Outra visão interessante aqui é que André também, outro discípulo, observando que Filipe, já expressando o que ele tinha, o que eles tinham em caixa, não dava para realizar a obra missionária, ele então observa que existia um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Então ele lança a responsabilidade para o outro, que o que o outro tinha. E ao lançar essa responsabilidade para o outro, é outra visão de que vamos contar com quem tem. Na verdade, meu amigo, meu irmão, missionário, pastores, Deus não conta com o dinheiro que eu estou contabilizando. Deus não conta com minha visão contando com outros. Deus conta com aquilo que todos nós, seja o dinheiro, seja os 5 pães ou 2 peixinhos, coloquemos nas mãos dele. Porque a multiplicação será feita a hora que nós pegarmos o que nós temos, a hora que nós confiarmos no Senhor e colocarmos nas mãos dele. O texto vai dizer, Jesus manda assentar quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E nesse assentar-se, Jesus então pega os 5 pães e 2 peixinhos e dá graças a Deus. Glorifica no meio daquela multidão, diante dos discípulos, pelo que tinha. E agora, nessa glorificação e nessa apresentação, ele manda os discípulos então dar de comer a todos e saciar a todos. E nesse saciar a todos, que Jesus manda, começa o povo a se saciar de pão e de peixe, a ponto de todos saciados, Jesus então vai dizer, agora vocês recolhem o que sobrou. Segundo o texto, sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Existe muita gente querendo fazer missões para poder se beneficiar do trabalho missionário. Mas missões, a recompensa de missões só vem através da multiplicação da bênção de Deus. É Deus que multiplica. Jamais da mão daquele menino 5 pães e 2 peixinhos viraria 12 cestos de pedaço. Jamais os 200 dinheiro que tinham no bolso de Filipe ou na bolsa se transformariam em grandes quantidades de alimento para alimentar quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças.
Somente haverá multiplicação na obra missionária a hora que nós nos entregarmos tudo que temos nas mãos do Senhor e confiar na multiplicação que vem do Senhor, porque é Ele que faz a multiplicação, é Ele que faz crescer, é Ele que dá a semente ao semeador. E quando Ele dá essa semente ao semeador, é importantíssimo que o semeador não guarde essa semente, que essa semente seja dada nas mãos do Senhor para a sua obra ser realizada, então a obra missionária. O desafio de hoje, meus amados pastores, irmãos, missionários, amigos, amigas, o maior desafio hoje das igrejas não é a obra missionária. O maior desafio da igreja hoje é a visão que ela está tendo. Se ela está tendo visão que o dinheiro é pouco, se ela está tendo visão que deve confiar em outros, se ela está tendo a visão que não pode mais confiar em Deus, essa visão que é o maior desafio. A obra missionária continua do mesmo jeito. A multidão precisa ser alimentada. Jesus quer usar alguém que entregue nas mãos dele para que ele venha fazer uma grande obra e o seu nome seja glorificado. Jesus está atrás de quem confia nele. O maior desafio hoje da igreja é a visão. Enquanto tivermos a visão de que o dinheiro que temos é pouco e priorizamos outras coisas com esse dinheiro que entra na igreja e não priorizamos a obra missionária, os sedentos, alimentar o povo, nunca desfrutaremos de uma multiplicação, nunca entenderemos o que significa a multiplicação de 12 cestos de pedaço. Enquanto estivermos contando com a visão de outros, que Deus vai levantar alguém, que Deus vai levantar um empresário, que Deus vai usar alguém, e não nos colocamos nas brechas para que Deus venha usar a nós, porque você hoje pode estar aí com 5 pães e 2 peixinhos, guardado no seu cesto. Agora, se ele continuar no seu cesto, vai continuar sendo 5 pães e 2 peixinhos. Você pode estar aí com 200 dinheiros. Se ele continuar no seu bolso, na sua bolsa, não vai passar de 200 dinheiros. Agora, se você colocar nas mãos do Senhor, para que a obra dele seja realizada, você pode ter certeza que vai multiplicar na tua vida. Deus te abençoe. Coloca nas mãos do Senhor. Confia nele, que 5 pães e 2 peixinhos vão encher 12 cestos de pedaços, sobrando, depois de alimentar uma multidão. Se levante neste dia, deixe Deus te usar. A obra missionária precisa de você. A obra missionária precisa de 5 pães e 2 peixinhos. A obra missionária precisa do que você tem para colocar nas mãos do Senhor. Deixa Deus te usar, deixa Deus multiplicar. Vamos experimentar o melhor de Deus, do céu, a multiplicação, o sustento do Senhor, o cuidado do Senhor, a guarda do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um beijo no coração de todos e que essa palavra possa fazer o seu coração saltar para a obra de Deus. Pegue esses 5 pães e 2 peixinhos e coloque nas mãos do Senhor, porque existe uma grande multidão que Deus quer alimentar. Quero orar por você. Senhor, meu Deus, todos aqueles que estão ouvindo, meu Pai, e ouviram esta pequena palavra e colocaram em prática, eu te peço neste dia, Pai amado, Pai santo, que assim como houve a multiplicação, aonde os discípulos colheram 12 cestos de pedaços, também venha sobre a vida desse meu irmão, sobre a vida dessa minha irmã, sobre a vida desse ministério, sobre a vida desta igreja, sobre a vida desse pastor, sobre a vida desse obreiro, sobre a vida deste missionário, em nome de Jesus de Nazaré. Deus te abençoe. Receba a multiplicação de Deus fazendo a obra missionária.